Fala essa galera! Gutinhos aqui na área. Tudo show de? Hoje eu quero falar para vocês sobre isso aqui, ó, Shin Zero, o mais novo lançamento da Comic Zone, lançamento fresquinho aqui agora de outubro. É o mais novo mangá? Será? É um quadrinho que saiu na França esse ano. O pessoal da Comic Zone, quando esteve em Angoulême no início do ano, tava se falando muito de Shin Zero por lá. Eles conheceram o material, gostaram e já canetaram, assinaram a licença, né? Vão ser 3 volumes no total. Esse é o primeiro. Na França só saiu esse até agora. A expectativa é que saia o segundo volume em 2026 e quem sabe eu acho que o terceiro em 2027, né? E aí o Thiago, inclusive no vídeo lá de lançamento, ele fala que quando sair o segundo ele vai tentar o mais rápido possível também trazer em 2026 para o Brasil, né? Então vamos aguardar. Sendo um novo mangá, como eles caracterizaram, né? Eles seguem o mesmo formato de mangás da editora. Então eles têm aqui o mesmo tamanho dos outros da linha de mangás, né? Então Old Boy, Iana, Prisão e tal. Agora a diferença é que ele não tem sobrecapa, como os outros têm. Ele é capa cartão com orelhas. Então aqui tem essa primeira orelha, orelha 2. Nessa primeira orelha tem a descrição breve dos autores. E aqui tem uma guarda bacana com essas cabecinhas. Aqui atrás também a mesma guarda. E aqui na segunda orelha tem uma timeline dos acontecimentos da história, o que é bem interessante para ajudar a situar. A quarta capa tem essas latinhas, esse maço de cigarro aqui, um celular. E a capa, como vocês já viram, tem esse estilinho metalizado aqui, bem bacana. É escrito pelo Mathieu Pablé e desenhado pelo Guilherme Saint-Gelin. Meu francês não é lá essas coisas, né? Não é lá essas coisas, não é nada, né? Meu francês é zero. Então acho que é assim que se fala, Guilherme. Esse é o famoso Guilherme, né? Guilherme Saint-Gelin. Falar um pouco antes de eu entrar na história, explicar algumas coisas que são abordadas aqui, né? Aqui vai se falar sobre Sentais, sobre Kaijus e sobre Tokusatsu. Então, vamos com calma. O que são Sentais? Sentais é o que a gente conhece aqui no Brasil muito como os Power Rangers. Porque os Sentais, ou Super Sentais, era o programa lá do Japão que foi copiado pelos Estados Unidos e chamado de Power Rangers. Então, e a gente aqui do Brasil importou dos Estados Unidos. Então, aquela galerinha que a gente vê lá, o Tommy, a Trinity, o Jason, o Escambau, aquilo são Sentais. É um grupo de jovens que se transformam, se morfam, ficam todo mundo no uniforme e sai dando porrada em boneco de massinha. E outros seres sobrenaturais, né? E aí, isso são Sentais, e são uma outra ótica, um outro mundo que existem Sentais que a gente vai ver aqui, né? E aqui também aborda Kaijus. O que são Kaijus? Kaijus são seres enormes, assim, gigantescos, que assolam a humanidade, monstruosidades, né? Um grande exemplo de Kaiju, Godzilla, King Kong. São esses bichão gigantão que só causam devastação, né? E foi justamente no surgimento do Godzilla e desses Super Sentais que se criou esse gênero chamado Tokusatsu. O Tokusatsu é um termo japonês criado para determinar, né, séries e filmes, né, live action, que usam muito efeito especial. E usam efeitos especiais justamente para representar esses monstros, esses heróis, essas batalhas que era super cheio de explosão, de coisa robótica, de tira laser e o escambau, né? Grandes expoentes do Tokusatsu são os Sentais, Kamen Rider, pô, passava na TV Manchete, era bom demais. Ultraman, Jiraiya, pô, quem não conhece Jiraiya? Quer dizer, deve ter muita gente que não conhece, né? Mas são esses nossos famosos, nomes famosinhos aí do Tokusatsu, né? E aí, o que a gente vai ver aqui em Shin Zero? No passado,
dessa história, o mundo foi assolado pelo surgimento dos kaijus. Kaijus começaram a aparecer e destruir a Terra. E aí, para isso, foram criados um grupo de guerreiros chamados Sentais para combater os kaijus. E aí teve uma época que eles tentavam desenvolver um super soro para dar poderes, para deixar os caras fortes, para deixar eles gigantes, né? Porque os kaijus eram imensos. Então os Sentais precisavam ficar do mesmo tamanho para sair na mão com eles. E aí tem até uma hora que retrata aqui, né? Contando a história, que eles tomavam umas pílulas, umas injeções, viraram meio que assim, rato de laboratório para tentar fazer isso. Conseguiram, teve um momento que eles ficavam enormes e saíam na mão com os kaijus e conseguiram assim derrotar, né? E aí com o tempo a tecnologia foi avançando e aí eles não precisaram mais ficar gigantes e aí eles criaram os mechas, né? Os robôs, que nos Power Rangers são os Megazords. Então os Sentais entravam nesses robozões e saíam na mão com os kaijus dentro do robô, né? Só que 20 anos antes dessa história foi derrotado o kaiju chamado King Zero. E desde então não apareceu mais nenhum kaijus. Os kaijus foram dados como exterminados, extintos. E aí os Sentais ficaram meio assim, porra, não precisa mais de Sentai, né? Não tem mais kaiju, pra que Sentai? E aí foi caindo em desuso, até que resolveram abordar os Sentais no mundo corporativista privado e abriu-se um novo trabalho chamado de Sentais. Então os Sentais agora não é mais um super-herói, é uma profissão na qual você se registra num aplicativo. Aqui o mais famoso que eles falam é da Sentai Corp, que é justamente o símbolozinho dessa corporação aqui, que é da indústria privada, né? Você entra no aplicativo, se cadastra como profissional e a partir de então você pode ser contratado. Vão oferecer trabalhos e você pode ir lá e falar assim, eu quero fazer esse trabalho. Mas que tipo de trabalhos são esses? São trabalhos assim meio pífios, como por exemplo resgatar um gatinho em cima de uma árvore, ou então um trabalho de segurança, você segurança de loja. Então evitar ali que alguém chegue lá na C&A e roube uma roupa, né? Ou alguém vai ali numa farmácia, num posto de gasolina e cate um bombonzinho no bolso. Então os Sentais vão fazer esse tipo de trabalho, né? Não são trabalhos assim de grande periculosidade, como, sei lá, enfrentar gangues, crime organizado, porque isso ainda é responsabilidade da polícia. Mas esses outros trampos assim de segurança ou de coisas menores, eles são convidados a cumprir, né? E aí você vai lá, fala assim, você vê a lista de opções de trabalho, aceita um, faz, e depois você é avaliado com o sistema de estrelinha. Então o cliente vai lá te dá 5 estrelas, 2 estrelas, ou 0 estrelas, e aí você tem o seu ranking e você pode pegar trabalhos melhores ou inferiores a depender da sua nota, né? Então é por isso que aqui atrás tem assim uma crônica de jovens losers que num mundo de heróis uberizados, justamente por conta disso, né? Porque agora ser Sentai é um serviço por aplicativo e que você recebe uma nota no final, né? Nem Uber, iFood ou aqueles aplicativos, né, de serviços gerais que você fala, quero contratar um pintor, quero contratar um eletricista. É assim, quero contratar um Sentai. Então é bastante interessante essa ótica diferente diante de um trabalho que era de super-heróis, glamourizado e tal. Agora é algo assim, bem descartado. Não é bem descartado, ele é bem assim, desdenhado, por assim dizer, né? É um trabalho inferior, precário, e que a sociedade julga assim como algo não muito bom, porque não tem uma remuneração boa, e você ainda corre riscos, né? Você tá ali de segurança da C&A, por exemplo, você pode chegar e ter que sair na mão com alguém, ou ter que fazer segurança, escolta de alguém importante, e alguém pode vir para cima e você tá correndo riscos, né? E a remuneração não é boa.
Inclusive tem uma parte aqui do gibi que a gente vê que tem um gurizinho, que é esse Warren aqui, que ele é o Sentai verde, que ele vai pra faculdade, ele é super inteligente, um gênio assim, ganha uma bolsa de estudo na faculdade, tá com o futuro todo certo, só que ele resolve ser Sentai, porque a vizinha dele, a amiga dele, que é essa Sentai azul aqui, a Heloise, resolve ser Sentai pra fazer uma grana, e ele tem um crush na menina, então ele se inscreve pra ser Sentai também, só que os pais dele ficam assim, meu filho, por que porra você tá fazendo isso, velho? Você tem uma bolsa na faculdade, seu futuro tá certo. Pra que miséria você tá se querendo mexer com isso daí, com 60 e tipo, isso não é pra você, sacou? Então, tem esse olhar assim, tipo, esse trabalho não é bom pra você. Então é interessante a gente ver não só essa luta dessa galera, que a gente vai acompanhar esses 5 jovens aqui, né? Não vou entrar muito assim nos meandros para não dar spoiler, mas é interessante porque cada um deles entra para ser Sentai por um propósito diferente, ou para fazer uma grana rápida, ou que nem o Satoshi aqui, que é Sentai vermelho, ele é um idealista, então ele desde criança quis ser Sentai, foi apaixonado, ficava impressionado vendo as coisas de Sentai na televisão, nas revistas, e ele acredita que os kaijus irão retornar, e ele tenta convencer a todos, alardear a todos que os kaijus precisam ser investigados, que eles não desapareceram, que eles vão voltar. E a galera não dá a bola pra ele. A galera fala, não, meu irmão, pare de onda, vá, fique na sua aí, nada a ver isso aí, os kaijus já eram. Ninguém dá crédito pra ele, só que ele tem essa convicção e ele quer provar pra todos que isso é verdade. E é bem interessante ver essas histórias se conectando. Num dado momento, todos eles vão morar numa mesma casa, né? E é bem bacana. Assim, Shin-Zero, no final das contas, né, é uma grande homenagem ao gênero Tokusatsu, é uma grande homenagem a essa referência de Sentais, de Kaijus, que os autores, né, tiveram durante a infância, eles quiseram fazer essa referência, essa homenagem. Mas também é um retrato sobre as dificuldades do jovem adulto que sai da casa dos pais e tem que saber lidar com dificuldades financeiras, saber se sustentar, responsabilidades domésticas, né? Tentar se encontrar na sociedade como cidadão, como alguém que trabalha, como alguém, né, que aspira a alguma coisa. O que eu quero fazer da vida? O que eu quero de carreira? Então a gente vê, para além dos Sentais e da ação, essas inadequação e de se achar no mundo que a gente acaba passando na vida, né? E além disso tudo, também é uma grande crítica social, porque ele convida a gente a olhar sobre a precarização do trabalho como algo que antes era visto como valoroso, glamuroso, hoje é algo assim ruim, mal visto, né, tratado às vezes com desdém, né, e convida a gente a olhar para a nossa sociedade e perceber o quanto a gente faz isso com algumas outras profissões que existem, né? O quanto os profissionais invisíveis estão ao nosso redor que a sociedade olha com pouco caso, com desdém, que é considerado um trabalho assim inferior ou só para quem tá com muitas dificuldades financeiras e precisa fazer uma grana rápida, né? Então é uma crítica social forte. É bem bacana. Eu achei que por ser Sentais ia ter um pouco mais de ação, mas nesse primeiro volume é muito mais assim uma ambientação dessa sociedade, desses jovens, do que porradaria, né? Talvez o volume 2 e o 3 tenha mais disso, mas aqui tem alguns momentos, né, pouco expressivos que tem isso, e é bem legal, e nessas lutas dá pra ver bastante assim, a referência do estilo de mangá, né? Então a gente vê bastante linhas de movimento, a gente vê as onomatopeias presentes, então é bem interessante. E o bacana é que, por exemplo, eles não são Sentais diferente dos Tokusatsu, que são super-heróis, que quando vestem a armadura, eles ganham mais força para dar porrada, ou a armadura tem uma proteção de fato, né? Porque se a gente for pensar nos Power Rangers, os Power Rangers apanhavam um monte, eram alvejados por lasers e praticamente não se feriam, né? Aqui não. Aqui são só uns reservuelas
fantasiados, vestidos, né, tentando esconder a sua identidade para cumprir esses trabalhos. Mas eles estão à mercê de qualquer porra. Inclusive tem uma cena aqui que começa, né, no meio de uma luta, tem um canivete, é sacado e o maluco é perfurado. Por que isso? Porque é tecido, pô. É colã. Então a faca vai atravessar. Então você está sujeito a qualquer coisa, né? Não é porque você é um Sentai que você vai ser super poderoso e vai se dar bem nas lutas. Você não pode entrar para fazer isso assim sem correr risco, né? Então há riscos aqui muito fortes. E eu não falei por que eu não concordo que isso seja um mangá. Quase que eu vou embora sem essa, hein? Aqui eu vou dar a minha humilde opinião, tá? Não quero causar polêmica nem nada. Vou vestir minha sandália da humildade aqui do Clodovil. Mas, por mais que seja uma homenagem, por mais que tenha referências japonesas e tal, quando eu leio, o quadrinho respira quadrinho europeu. Tem o traço não me lembra tanto o mangá. O traço me lembra muito um quadrinho, né? Francês, me lembra muito, sei lá, em alguns momentos me lembrou muito o traço do Cyril Pedrosa em Três Sombras. As lutas de ação são as que mais se aproximam de um quadrinho de mangá, porque vai ter as linhas de movimento, vai ter as onomatopeias, ainda assim que pouco expressivas, tá? Diferentes dos mangás, que às vezes são bem exagerados, onomatopeias gigantescas, que às vezes os quadros são feitos ao redor, né? Aqui não, aqui elas estão mais ali como elemento para compor e tal. Mas tirando as cenas de ação, o decorrer das páginas é muito assim, europeu, né? Então por isso que eu não considero um mangá. Uma coisa que vale a pena chamar a atenção é o recurso que eles fizeram estético, que é muito bacana, que é o quadrinho é todo preto e branco, tá? Só que toda vez que aparece um Sentai na tela, o Sentai é colorido. Isso eu achei fantástico. Isso eu achei assim um recurso muito sensacional, porque você traz o foco, né, do visual, do que está se passando para esses seres, que são os seres em questão, assim, que estão desassociados ou sendo questionados do seu papel na sociedade, né? Então toda vez que aparece um Sentai, aparece em cores. E não necessariamente é uma pessoa, basta ser, por exemplo, uma imagem, como aqui, tá vendo? Aparece os posters, os Sentais dos posters são coloridos, né? Isso é bem bacana. E tem um outro recurso também, que quando a galera tá tocando mensagem no celular, as mensagens de celular são coloridas de acordo com quem é que tá falando. Então achei isso muito maneiro. Então aqui tá o quadrinho da mensagem dela de uma cor, aqui o do outro de outra cor, tá vendo? Então para você saber diferenciar, aqui já é da outra, que é amarela. Então eu achei massa esse recurso assim de colorir o quadro da mensagem. Aqui ó, aqui tem bastante, dá para ver a trocação de mensagens num grupo de WhatsApp e aí a colorização para saber de quem é que tá escrevendo. É isso aí, galera. X0 se joga. Abraço!